Eu quero convidá-los para abrirmos a nossa Bíblia no livro dos Gênesis, no capítulo de número 4. Os varões adoraram a Deus com o hino, cujo estribilho diz que acredito, sim, que Deus vai fazer o melhor. Aleluia! Irmão, crê nisso? Crê que Deus vai fazer o melhor em seu viver? Então, vamos à palavra do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 3. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo de número 3, que diz assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém. Você acredita que Deus vai fazer o melhor para você aí? Meus amados, esse texto é um texto bem conhecido de todos nós, e recentemente nós estudamos sobre esse texto na escola bíblica dominical. Mas Senhor Deus colocou em meu coração algo que eu vou repartir com os irmãos. Hoje é o nosso último culto de ensino aqui na sede do ano de 2015, tendo em vista que o próximo culto será o culto de Natal. Hoje é o último culto de ensino do ano de 2015 e Deus colocou uma palavra em meu coração. Quantos vieram aqui para adorar o nome do Senhor? Quantos vieram para adorar o nome do Senhor? Mas a pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração é: a tua adoração está sendo aceita lá no céu? A tua adoração está sendo aceita lá no céu? Esse texto tem falado muito forte ao meu coração, já desde o tempo dos dias que nós estudamos na escola bíblica dominical. O texto aqui diz que os dois irmãos, tanto Abel como Caim, eles levaram e apresentaram ao Senhor Deus uma oferta. Cada um apresentou ao Senhor Deus a sua oferta, daquilo que Deus lhe havia concedido. Caim, como era lavrador, Caim, que era agricultor, ele trouxe e apresentou ao seu Deus os frutos da terra. E Abel, que cuidava de ovelhas, a Bíblia diz que era pastor de ovelhas, ele apresentou também a sua oferta ao Senhor nosso Deus. Ambos trouxeram oferta para apresentar a Deus. Porém, o texto sagrado diz que o Senhor Deus atentou para Abel e para a sua oferta,
o Senhor Deus, Ele aceitou a oferta de Abel. Deus recebeu a oferta de Abel. A oferta de Abel agradou ao Senhor nosso Deus. Mas a palavra do Senhor Deus diz que para Caim não atentou ao Senhor e também não atentou para a sua oferta. E quem esteve na escola bíblica dominical algumas lições atrás, né, pastor Marmar, aprendeu que a oferta de Caim não foi aceita e a oferta de Abel foi aceita. O motivo não foi a oferta em si. Caim ofereceu o fruto da terra e Abel o fruto das suas ovelhas. Mas o texto sagrado, ele é muito claro, e às vezes nós passamos por cima do texto. E como é bom nós estarmos na escola bíblica dominical, porque é na escola bíblica dominical que nós nos atentamos um pouquinho mais para os detalhes. O problema não estava na oferta, o problema estava no ofertante. Não foi aquilo que foi apresentado que foi rejeitado pelo Senhor, mas foi quem apresentou que Deus não aceitou. Quando nós lemos esse texto de uma forma mais detalhada, a palavra do Senhor Deus diz no versículo de número 4 que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus atentou para o homem. Primeiro Deus viu ao homem e depois Deus olhou para a oferta que o homem trouxe. O texto diz que é muito claro: atentou o Senhor para Abel. E Deus, Ele não olha apenas o exterior. O profeta Samuel, capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 7, o Senhor Deus fala para Samuel: Samuel, eu, Senhor, não vejo como vê o homem. O homem só vê o exterior, mas eu, Deus, Ele vê o exterior, mas vê também o interior. Deus conhece, a Bíblia diz que Deus conhece até a intenção dos pensamentos do homem. O salmista diz no Salmo de número 139 que antes que haja uma palavra na nossa boca, Deus já sabe de tudo. E o texto diz aqui que o Senhor Deus, Ele atentou para Abel. O Senhor Deus, Ele avaliou a Abel, analisou a Abel. O Senhor Deus verificou as atitudes de Abel. O Senhor Deus, que conhece o coração, Ele viu qual era o coração de Abel. Atentou o Senhor para Abel e depois para a sua oferta. E diz que Deus, Ele aceitou a oferta de Abel. A oferta de Abel foi recebida pelo Senhor Deus, porque Abel, ele agradou ao Senhor nosso Deus. O coração de Abel agradou ao Senhor nosso Deus. Porém, o versículo de número 5 diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Veja que o seu Deus também avaliou a Caim. O Senhor Deus analisou o coração de Caim. O Senhor Deus
analisou as atitudes de Caim. O seu Deus analisou os pensamentos de Caim. E quando Deus analisa a Caim, o texto diz que o seu Deus não recebeu a sua oferta. O seu Deus não recebeu a sua adoração. O evangelista João, ele nos escreve, ou nos escreveu, na sua primeira carta, no capítulo de número 3, primeira epístola de João, capítulo de número 3, nós estaremos lendo a partir do versículo de número 10. Porque, meus amados, nós estamos chegando no final do ano. E eu quero crer que muitos dos irmãos estiveram presentes em muitos cultos, ou quem sabe em todos os cultos. Mas a pergunta que o Espírito Santo fez ao meu coração é: será que Deus recebeu toda a nossa adoração? Será que tudo aquilo que nós oferecemos chegou lá no trono da graça de Deus? Agradou ao Senhor Deus? Foi oferta agradável ao Senhor? Ou será que Deus não atentou para a nossa adoração? 1 de João capítulo 3, a partir do versículo 10, o texto sagrado diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. E se não é de Deus, não tem outro caminho. Versículo 11: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. E eu comecei a analisar, meus amados, a vida de Caim. Eu comecei a pensar, o texto diz que Caim era do maligno e matou a seu irmão. E eu fiquei imaginando em meu coração o que foi que Deus viu em Caim, para que Deus não recebesse a sua oferta, para que Deus não atentasse para a sua oferta. O que foi que Deus pôde contemplar? O texto sagrado, ele não diz o que foi que o seu Deus viu, apenas diz que Deus, quando Caim apresentou a sua oferta, que Deus não recebeu. Caim notou que Deus não recebeu a oferta dele. A Bíblia diz que ficou irado e descaiu-lhe o semblante. O crente que
que não agrada a Deus, o semblante dele é diferente. Crente que o seu coração não está agradando a Deus, o semblante dele é diferente. Uma linguagem bem popular, mas assim, está na cara. Descai o semblante dele. Porque o crente que ele está em comunhão com Deus, ele é alegre. Ele é feliz. Ele sabe que ele está agradando a Deus, que a sua adoração está sendo recebida pelo Senhor nosso Deus, que as suas atitudes e o seu coração agradam ao Senhor nosso Deus, que quando ele dá glória, Deus recebe essa glória, quando ele dá aleluia, Deus recebe essa aleluia, o Senhor Deus alegra o seu coração, por isso quem tem o sorriso no rosto, aliás a Bíblia diz que ele é até mais bonito, né? Coração alegre, aformoseia o rosto. Mas aquele que não está em comunhão, irmão, carrancudo, semblante triste. Se o Rodinei tivesse aqui, ele não dá um gló, que é metade de glória, não dá um aleluia, ele não canta hino da harpa, não adora a Deus, não entra na igreja e não canta hino de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Quando é feita a leitura, ele abre a Bíblia, mas o pensamento dele está em outro lugar, está pensando em outras coisas. Semblante descaído. E o que é pior, irmão? Irado. Irado. A Bíblia diz aqui que o coração de Caim era maligno, era coração homicida. A intenção do coração de Caim era matar Abel. E eu fiquei pensando, irmãos, por que é que Caim queria matar Abel? Caim, amados, tinha ciúme. Caim tinha inveja. Caim, a Bíblia diz que ele tinha um coração maligno. O coração de Caim provavelmente era um coração irado, rancoroso, cheio de mágoas. A intenção de Caim era matar Abel. A Bíblia diz que ele era homicida, era um coração homicida. Caim não aceitava a ideia de que Abel agradava a Deus. Caim não aceitava a ideia que Deus se agradava e que Deus havia recebido a oferta de Abel. Não. Caim achava que só ele é que era o tal, que só ele é que podia chegar à presença de Deus, que só ele é que podia agradar a Deus. Meu querido irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós aqui somos iguais. Grande aqui só tem um, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor e a Ele adoração. Caim, meus amados, ele tinha um sentimento maldoso para com o seu irmão. A intenção de Caim era prejudicar seu irmão. Mas em nenhum momento da Bíblia Sagrada eu vejo que Abel fez algum mal para ele. Em nenhum momento. O que desagradava a Caim é porque Deus se agradou de Abel. E sabe que tem crente que é assim, irmão? Tem crente que é assim, irmão. Porque Deus recebe o louvor, recebe a adoração, o crente está alegre, ele dá glória, dá aleluia, fala em línguas estranhas, o rancoroso olha para ele e quer ver. O rancoroso olha para ele como quem dá um glória, aleluia, ele parece que o que ele está fazendo algo estranho. Nós somos crentes pentecostais, vamos aqui para cá, Deus vai adorar a Deus. A
prejudicar a Abel. Caim só trabalhava para prejudicar Abel. Ele não se conformava. Caim não aceitava a ideia de que Abel agradava a Deus, e ele não agradava a Deus, a tal ponto que ele matou a seu irmão Abel. Matou porque Abel agradava a Deus, porque a oferta de Abel foi aceita pelo seu Deus. Caim matou Abel porque Deus se agradava de Abel. Caim matou Abel porque a oferta de Abel foi aceita pelo seu Deus, e a sua oferta, a oferta de Caim, Deus não aceitou. Mas o seu Deus deu aquela oportunidade para Caim. Deus disse a Abel: ô Caim, se fizeres o bem, a tua oferta vai ser aceita. Se você mudar, eu aceito a tua oferta. Se você tirar esse rancor, esta mágoa, esta ira, este ressentimento do teu coração contra o teu irmão, eu aceito a tua oferta também. Mas do jeito que está teu coração, eu não posso aceitar a tua oferta. Esse coração é um coração maligno. A primeira você vai prejudicar teu irmão. Tu fala mal dele pelas costas, na frente bate nas costas dele, e por trás está falando mal dele. E Deus está vendo, e Deus não está se agradando, e Deus não está recebendo a tua oferta. Se fizeres bem, diz o Senhor, não haverá aceitação para ti. Agora, se não fizeres bem, o pecado jaz à tua porta. O pecado, ele estará te dominando. Irmãos, eu fiquei analisando o motivo pelo qual Caim matou Abel. Porque Abel agradava a Deus, e Caim não agradava ao Senhor nosso Deus. Porque a oferta de Abel, Deus recebeu. A adoração de Abel, Deus recebeu. Mas a adoração de Caim, a oferta de Caim, não foi aceita por Deus. E por esse motivo, Caim matou Abel. Eu fiquei pensando, meus amados, como a história se repete. Quantos estão na igreja? Quantos vêm na igreja? Tal qual Caim e Abel. Vêm para adorar o Senhor. Vêm para entregar ao seu Deus a sua oferta. Eu não estou falando aqui de oferta de dinheiro, estou falando de oferta adoração. Sacrifício de louvor e adoração. Mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus fez ao meu coração é: e Deus está atentando para a tua oferta? Deus está recebendo a tua adoração? A tua oferta está sendo aceitável e agradável ao Senhor nosso Deus? Deus está atentando ao teu coração, a tua oferta, ou está tal qual a Caim? Diz o texto que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor.
Como é que está a nossa oferta? Como é que está a nossa adoração? É reflexo do nosso coração. É reflexo da intenção, dos pensamentos do nosso coração. Eu não conheço o seu coração, mas o Senhor Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós aqui. Ele conhece, a Bíblia diz que o pensamento da intenção do coração, ele é conhecido pelo Senhor nosso Deus. E eu fiquei meditando, meus amados. Nós estamos falando, e provavelmente hoje nós estaremos encerrando, não porque não existam mais milagres, existem muitos milagres do Senhor Jesus, mas hoje nós estamos encerrando esse assunto a respeito dos milagres de Jesus. É o meu pensamento. Se o Espírito Santo mudar, nós vamos continuar falando. Mas no capítulo de número 13 do livro de Lucas, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, a partir do versículo de número 10, e esse era o texto inicial, mas o Espírito Santo mudou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, num sábado, ele foi para uma sinagoga, e ali naquela sinagoga havia uma mulher, e essa mulher, ela tinha um problema. Essa mulher, a Bíblia diz que ela tinha uma enfermidade de 18 anos. E porque ela tinha esta enfermidade, porque ela tinha este problema, ela andava encurvada. Ela não podia olhar para os céus. Ela não podia glorificar o nome do Senhor Deus. E o texto sagrado diz que ela estava na sinagoga. Há 18 anos aquela mulher estava naquela condição, sem poder adorar o nome do Senhor. Ela tinha um problema que a impedia de glorificar o nome do Senhor. 18 anos naquela condição. Ei, o Espírito Santo mandou repetir: 18 anos naquela condição. Quando nós lemos o texto, nós compreendemos que provavelmente aquela mulher, há 18 anos, ela ia na sinagoga. Olha, a antiguidade da igreja não quer dizer que a tua adoração está chegando lá no céu, não. Não é porque mais de 18 anos ou 18 anos o senhor ou a senhora senta no mesmo lugar, chega na mesma hora, entrega a sua oferta, que a sua adoração está chegando no céu. Não, essa mulher estava há 18 anos naquela condição e não glorificava o nome de Deus. Antiguidade no tempo não quer dizer que é adorador do seu Deus. Ela estava no templo, mas ela tinha um problema. Há 18 anos ela tinha esse problema. Meus amados, 18 anos naquela condição, sem poder glorificar o nome do seu Deus. E nós vamos ver isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz que ela tinha uma enfermidade. Ela tinha uma enfermidade que a impedia de adorar ao Senhor, que a impedia de glorificar o nome do Senhor. 18 anos com aquela dificuldade. E a Bíblia diz que Lucas foi que escreveu, disse que essa enfermidade era um espírito. Lucas diz, no versículo de número 16, que aquela senhora, ela era prisioneira de Satanás, era escrava de Satanás. Embora estivesse no templo, embora estivesse na sinagoga, ela era prisioneira de Satanás. Estava na sinagoga, mas era prisioneira de Satanás.
Tinha um espírito que havia se apoderado daquela vida por 18 anos. 18 anos que aquela mulher estava naquela condição e vinha para a sinagoga. E estava na sinagoga. E não podia glorificar o nome do Senhor, porque aquele espírito, aquela enfermidade a impedia de glorificar o nome do Senhor, embora estivesse dentro da sinagoga. É forte esse negócio. O Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no coração. Eu vou dizer para os irmãos que eu não queria pregar essa palavra. Senhor, é a última palavra do ano, mas ele vai entregar. Porque quem sabe no ano de 2015, ou quem sabe nos últimos 18 anos, tem sido essa a tua condição. Mas hoje Jesus marcou um encontro contigo aqui neste lugar. Quem sabe no ano 2015 foi essa a tua condição, foi esse o teu coração, tal qual o coração de Caim, querendo prejudicar o teu irmão. O teu coração é um coração maligno, mas essa noite Jesus Cristo te trouxe aqui porque quer fazer uma mudança no teu interior. Antiguidade no templo não quer dizer que a tua adoração está chegando no trono da graça. Antiguidade no templo não quer dizer que está liberta do inimigo, não. Aquela mulher tinha 18 anos, que estava na sinagoga e estava prisioneira de Satanás. Não podia glorificar o nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus me fez entender, fazendo um paralelo entre a condição daquela mulher, que não podia glorificar o nome do Senhor, porque tinha uma enfermidade há 18 anos, tal qual a Caim, que a sua adoração, a sua oferta não foi aceita pelo Senhor, por causa do seu coração. E o Espírito Santo de Deus me fez compreender, amados, que existem alguns crentes que estão enfermos. Existem alguns crentes que estão doentes. E a doença não é física. A doença é da alma. A doença é do espírito. A alma está doente. A alma de Caim era uma alma doente. Caim era rancoroso. Caim era invejoso. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Caim só trabalhava para prejudicar a seu irmão. Era seu próprio irmão. Caim, ele tinha inveja do seu irmão para com Deus. E tem crente que está assim na igreja. Tem inveja porque Deus está abençoando o seu irmão. Consagre a tua vida, chegue mais perto do altar. Se fizeres o bem, a tua oferta vai ser aceita também. E o que me impressiona, a intenção de Caim era matar Abel. A intenção